Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Quer dizer que é uma alegria estar aqui junto com os irmãos. Agradecer o convite do pastor Rony. Queria agradecer a cada um dos irmãos que se faz presente nesse culto, você que está nos assistindo também. Os demais irmãos que nós amamos tanto e conhecemos de longas datas, né, tanto de estar junto ali no Projeto Sem Limites, em Patos, como também de outras caminhadas, e nós sentimos muito felizes de estar aqui nessa noite para compartilhar um pouco da palavra de Deus, né? Como nosso irmão Jânio falou, nós estamos ali em São José da Mata, pouco mais de um ano e 4 meses, e Deus tem feito grandes coisas ali naquele distrito. Nós já estamos desenvolvendo um trabalho muito bom ali, muitas pessoas da comunidade já têm frequentado, estado conosco. Acabamos de realizar o discipulado, nosso primeiro discipulado para batismo da primeira turma. Esperamos em Deus, né, que esse período de pandemia passe em breve, né, para que a gente possa fazer o primeiro batismo daqueles irmãos ali em São José da Mata, né? Então ficamos muito felizes daquilo que Deus tem feito naquele lugar e conto com a oração dos irmãos, né? Eu me lembro que há um pouco mais de um ano, antes de nós irmos a abrir aquele trabalho, eu estive conversando com o pastor Rony, eu juntamente com o pastor Joabe, e naquele momento a gente falou do projeto, e eu creio que muitos irmãos estiveram orando por nós, e nós agradecemos por isso, amém? Gostaria de compartilhar a palavra do Senhor nessa noite, a partir do texto de a carta que Paulo escreveu aos Filipenses. Filipenses, capítulo de número 1. A partir do versículo 27. Filipenses, capítulo 1, a partir do versículo 27. Nós leremos apenas 4 versículos, até o versículo 30. E eu gostaria que você pudesse colocar de pé, para que nós pudéssemos fazer essa leitura da palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho, e que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois os que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isto da parte de Deus, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim, e que agora estão ouvindo que continuo a ter. Vamos ter mais uma palavra de oração, amém? Ó Deus, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por mais uma vez nós estamos reunidos com os irmãos nessa noite para compartilhar um pouco da Tua palavra. Obrigado, Senhor, que esse momento precioso que a Tua igreja, Senhor, se reúne, que essas portas estão abertas para ali, através desse momento tão difícil da humanidade, mas irmãos estejam presentes aqui neste lugar para louvar e engrandecer o Teu nome. Nos abençoa nessa noite pela Tua palavra. Nos usa, Senhor, para que Teu nome seja glorificado e que a Tua igreja seja edificada. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. O versículo de número 27, ele diz algo muito precioso. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. E a partir desse versículo chave que nós gostaríamos de compartilhar nessa noite sobre o tema, vivendo de modo digno do Evangelho. Vivendo de modo digno do Evangelho. Nós sabemos muito bem, irmãos, que a carta que Paulo escreveu aos Filipenses é conhecida como a carta da alegria,
A epístola que fala justamente sobre felicidade, sobre se alegrar. Mas Paulo, quando escreve essa carta, ele não estava na zona de conforto. Paulo não estava nas praias. Paulo não estava no hotel. Mas Paulo estava preso em Roma. É importante pensar, irmãos, que apesar dessas dificuldades do apóstolo Paulo, da sua prisão, de estar ali encarcerado, mas em nenhum momento ele teve um sentimento de autocomiseração, de autopiedade. Pelo contrário, o apóstolo Paulo olhava para a obra de Cristo, olhava para o reino do Senhor, olhava para as igrejas ao qual ele plantou, e assim, Paulo tinha grande preocupação de que os seus irmãos continuassem firmes na fé, visto que ele escreve essa carta com vários propósitos, além de falar sobre alegria, mas ele fala também sobre encorajamento diante de adversidades, encorajamento diante de sofrimento. E Paulo escreve justamente também para mostrar que Epafrodito, aquele que um dia saiu de Filipos para ir até Paulo, estava bem, esteve enfermo, por assim dizer. Talvez ele na caminhada, ele pegou algum vírus, de repente, e foi até Paulo enviar a oferta que os filipenses estavam abençoando a vida de Paulo. Mas diante dessas coisas, irmãos, conseguimos compreender algo muito importante, que Paulo está falando sobre você aprender a sofrer, e sofrer por aquilo que vale a pena. De fato, é importante nós observarmos esse texto aqui. Paulo fala sobre a palavra sofrer, e esse verbo sofrer, muitas vezes nós não queremos ter no nosso vocabulário. Mas também é muito importante perceber que nós, desde que nascemos, ainda quando criança, há choro, há sofrimento, há luta. Lembre da mãe de vocês, lembre das nossas mães. Desde pequeno nós sofremos. Quando crianças nós passamos por algumas adversidades, problemas. Quando na adolescência, quem sabe, sofremos por amor, não é verdade? Apaixonados. Quando chega na vida adulta também há sofrimento. Tantos sofrimentos, quem sabe, para manter a casa, para manter o lar. Na vida também, mais da terceira idade, sofremos continuamente, muitas vezes de dores. Diz pastor Rony que depois que chega na idade 200, se você não amanhece com dor, é porque você já está morto. Então nós temos vários sofrimentos. Alguns dizem que a vida, na verdade, é simplesmente um intervalo de um choro e outro, porque há choro quando há nascimento, mas há choro também quando há luto, quando há morte. Paulo fala sobre algo muito importante aos filipenses, porque ele diz: vivam de modo digno do evangelho. E muitas vezes as pessoas não têm compreendido bem o que é viver de modo digno do evangelho. Viver de modo digno do evangelho também é saber sofrer por aquilo que vale a pena. Existem pessoas, irmãos, que ao longo da história e ainda hoje sofrem para chegar a alguns cargos. É só nós observarmos a luta de pessoas que verdadeiramente são atletas. Aqueles que querem chegar às Olimpíadas, aqueles que querem chegar a disputar uma Copa do Mundo, eles se esmeram, eles sofrem, eles lutam. Aqueles que querem chegar a uma determinada fama, eles sofrem também para chegar até aquela posição. Eu e você, quem sabe, diante da nossa profissão, sofremos, nos esmeramos, perdemos muitas vezes noite de sono, nos esforçamos para chegar até determinada posição. Mas o que eu quero dizer nessa noite, que existem sofrimentos que valem a pena. Esses atletas, por exemplo, eles sofrem, eles lutam, eles se esmeram para conquistar uma coroa corruptível, mas a coroa que nós corremos, que nós buscamos, é uma coroa incorruptível. Sabemos muito bem que o nosso esforço simplesmente não vai fazer com que eu e você cheguemos à salvação, porque a salvação é pela graça, e o Senhor Jesus Cristo assim já o fez, mediante o seu sangue derramado na cruz do Calvário, e pela fé nós somos justificados em Cristo Jesus.
Mas, como gratidão, o espírito de gratidão ao Senhor, nós nos esforçamos, nós nos esmeramos para viver de modo digno do Evangelho de Cristo. Portanto, irmãos, nessa noite, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas lições que esse texto pode nos trazer. Porque o apóstolo Paulo, ao escrever essa carta, falando aos filipenses, ele encoraja mediante adversidades, problemas e quem sabe alguns problemas de desunião naquela igreja. Porque Evódia e Sintique, que ele cita mais à frente, não estavam se dando bem. E Paulo, ele chama a unidade cristã para a luta. É importante isso, a unidade cristã para a luta. Assim, eu gostaria no versículo de número 27, compartilhar a seguinte tema: lutando pelo Evangelho. Essa é a primeira forma de nós vivermos de modo digno o Evangelho. Como? Lutando pelo Evangelho. Acima de tudo, Paulo está dizendo assim: olha, de tudo que eu já escrevi para vocês, de tudo que eu já falei para vocês, presta atenção nisso. Acima de tudo que eu falei, prestem atenção nisso. O quê? Vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. É importante nós observarmos esse versículo vivam, porque numa tradução do grego, naquele contexto que era aplicado, significa dizer vivam como se fossem cidadãos, mas não cidadãos terrenos, mas cidadãos celestiais. A igreja de Filipenses era plantada numa cidade que era super importante no Império Romano. Era uma cidade que muitos ex-soldados de guerra, de batalha do grande Império Romano ia descansar depois da aposentadoria na cidade de Filipos. E essa cidade, ela tinha então privilégios, isenções até de impostos. Portanto, essa era uma cidade cheia de privilégios. Mas Paulo está dizendo isso: vocês têm privilégios sobre essa terra, por serem da cidade de Filipos. Mas eu quero te dizer algo mais importante. Mais importante é saber que vocês são cidadãos celestiais. Que vocês são cidadãos celestiais, e vocês deveriam ter orgulho disso. Não que Paulo está dizendo que é um problema deles serem filipenses, não, mas eles têm que viver a cidadania da terra a partir da perspectiva do céu. Eles têm que viver a cidadania aqui da terra, mas com a perspectiva do reino celestial. Isso molda todo o nosso viver. Nós devemos nos orgulhar, evidentemente, de sermos o que somos, a nação brasileira, embora muitas vezes sofremos por isso. Muitas vezes problemas que a nossa nação tem, mas nós devemos nos orgulhar mais do que tudo, que nós fazemos parte do reino dos céus e que nós somos cidadãos celestiais. Portanto, Paulo ele diz aqui no versículo ainda de número 27, para que, ou eu indo até aí, ver vocês, ou estando ausente, eu ouço a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. O que é interessante, irmãos, é que o padrão não era César, o padrão era mais alto, era Cristo. Viver de modo digno do Evangelho, o padrão ele é mais excelente, o padrão é Cristo. E o que é importante também pensar é que Paulo está dizendo: olha, não vejam, não olhe para simplesmente os seus privilégios aqui na terra, não olhe simplesmente para César, olhe para Cristo. Outra coisa, vocês não devem lutar essa luta sozinhos, a luta pelo Evangelho, mas vocês devem lutar unidos. De fato, irmãos, é importante nós percebermos que nós somos mais fortes de forma coletiva. Tem muitas pessoas que se reúnem por algum propósito, saem às ruas por alguma causa, mas eu quero te dizer nessa noite que existe uma causa mais excelente, mais do que uma causa, na verdade. Nós somos unidos por Cristo, foi Cristo quem nos uniu, não é simplesmente uma causa. Porque muitas pessoas se reúnem em torno de uma causa e saem às ruas e protestam.
Essas pessoas divergem muitas vezes e daí a pouco eles já se separam, mas nós fomos unidos por Cristo. Na história, existia um conquistador europeu aqui na América, chamado Hernán Cortés. Ele, no século XVI, veio à América Central, mas é exatamente onde fica hoje o México. Naquela região existia um grande povo, um grande império antigo, antes mesmo dos europeus chegarem à América. Esse império era o Império Azteca, que até hoje tem as ruínas ali na cidade do México. Aquele império tinha cerca de 2,5 milhões de pessoas. 2,5 milhões de pessoas. Era um grandioso império quando os espanhóis chegaram aqui na América. Hernán Cortés tinha cerca de 500 soldados. 500 soldados. Mas conseguiu derrubar um império de 2,5 milhões de pessoas. O que é que ele fez? Além das doenças, epidemias que havia os europeus trazido para a América, mas uma outra estratégia de Hernán Cortés para conquistar o Império Azteca era dividi-los, para que depois, através dessa divisão, pudesse atacá-los. Dividi-los para depois atacá-los. O que eu quero dizer com essa ilustração? Eu quero dizer que quando nós estamos sós, nós somos mais frágeis. Eu quero dizer que quando nós estamos isolados, nós somos mais frágeis. E o inimigo sabe muito bem disso. O inimigo de nossas almas sabe muito bem disso. Por isso que uma das estratégias de Satanás é dividir o povo de Deus. Porque ele sabe que quando ele dividir, fica mais fácil de atacar e aquela pessoa cair. Porque ela está frágil. Porque ela está só. Porque muitas vezes ela não tem um ombro amigo para chorar, para lamentar, para conversar. E muitas vezes ela se sente verdadeiramente em meio a uma multidão, mas se sentindo só. Hernán Cortés fazia isso, dividia para atacar. O inimigo de nossas almas também o faz. Portanto, irmãos, Paulo está falando sobre algo muito importante aqui, lutando juntos pela fé do Evangelho. Nós devemos lutar juntos, koinonia, comunhão, e essa comunhão vai além de uma causa. Essa comunhão quem nos deu foi Cristo. Portanto, é garantido que podemos assim vencer. É garantido, sem dúvida nenhuma. Algo importante também, irmãos, que há de se destacar, é que certa vez alguém fez uma corrida, né? E aquela corrida ali era de pessoas deficientes, que estavam ali correndo com bengalas. E naquela corrida, quando já estava acabando, o primeiro já estava quase cruzando a linha de chegada, o último, ele caiu, aquele paralítico ele caiu. O primeiro que ia vencer, ele parou, retornou, pegou aquele que estava caído, levantou. Assim como os demais atletas ali, levantou aquele que estava caído. E todos juntos passaram pela linha de chegada. Nunca antes um pódio foi tão pequeno para tantos vencedores. Portanto, essa ilustração demonstra muito bem que nós devemos também, juntos, conquistar, chegar, como o apóstolo Paulo disse, chegar ao fim da nossa carreira, guardar a nossa fé. Chegar juntos. Nós não podemos querer o céu sozinho. Nós não podemos querer o céu sozinho. Isso demonstra muitas vezes o espírito individualista, egoísta, e muitas vezes nós podemos refletir: será que essa pessoa verdadeiramente é crente? Se está tudo bem comigo, o resto que se exploda. Mas não é isso que Paulo está ensinando aqui. Paulo está dizendo: olha, acima de tudo, presta atenção nisso, vivam de modo digno do Evangelho. E como é que eu posso viver de modo digno do Evangelho? Primeiro, lutando, não sozinho, mas juntos, pela fé do Evangelho de Cristo Jesus. Assim, irmãos, nós temos uma tensão muito grande quando nós pensamos sobre
essa palavra, viver, ser um cidadão celestial, mas vivendo aqui sobre essa terra. Ser um cidadão celestial e vivendo aqui nessa terra. Há uma tensão muitas vezes. E essa tensão às vezes produz, sabe o quê? Medo. Por quê? Porque eu sou cidadão celestial, mas volta e meia as circunstâncias da terra me fazem refletir sobre o que eu devo fazer. Será que eu devo então pensar na minha família? Ou pensar no meu emprego? Será que eu devo mentir no meu trabalho porque eu quero garantir o meu recurso? Eu tenho que falar a verdade. Existem essas tensões muitas vezes, e ela causa às vezes medo. Às vezes essa tensão de ser cidadão celestial e cidadão terreno também, um forasteiro sobre essa terra, pode nos causar ira. Porque olhamos para a corrupção no nosso país, olhamos para as coisas que acontecem no nosso país e de repente às vezes nós sentimos ira daquilo que acontece aí fora. Às vezes também pode acontecer que, devido à nossa circunstância atual, tudo isso produza alguns sonhos, e tem muitas pessoas desagradadas com a nação Brasil, por exemplo. Elas querem morar no outro canto. Eles dizem, é melhor morar na Europa, nos Estados Unidos. Não é um céu, mas é melhor do que o Brasil. E às vezes o ser humano ele está querendo trazer, até o cristão mesmo, querendo trazer expectativas sobre um céu aqui na terra. Evidentemente que existe, através dessa tensão, pessoas que, através disso, de pensar sobre ser cidadão celestial e na terra, que querem transformar tudo, partindo de serviços, de relações sociais, de ações sociais, como se fazia, por exemplo, a teologia da libertação, influenciada pelo marxismo, que queria transformar a terra a partir de bases filosóficas. O outro extremo são pessoas que pensam apenas no céu e não querem mais viver sobre essa terra. E, para mim tanto fez como tanto faz, eu só estou olhando para o céu e lá eu vou chegar. Mas nós devemos ser um meio termo, equilibrado, sim, nós devemos agir sobre essa terra, nos dispondo a fazer aquilo que Cristo nos chamou para fazer, transformando realidades que estão ao nosso alcance, sem dúvida nenhuma, alimentar aquele que necessita ser alimentado. Mas também nós não podemos perder a perspectiva do céu, da nossa morada celestial. Nós somos cidadãos terrenos, mas a nossa cidadania aqui na terra deve ser moldada pela perspectiva celestial. Uma outra coisa importante que Paulo ele fala para nós aqui, no versículo 28, é que os filipenses, eles não deveriam se intimidar pelo evangelho, pela causa do evangelho. Ele diz no versículo 28, e que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isto da parte de Deus. Eu quero destacar aqui a princípio, quando Paulo fala aqui no versículo 28, se sentem intimidados, como medo. Naquele contexto, era apresentado como um cavalo que estava com tanto medo que saía galopando, fugindo da situação. Paulo está dizendo para os filipenses, não fiquem com medo, não fiquem intimidados, porque existem adversários, existem. E naquele contexto, talvez um contexto da igreja sendo perseguida, no sentido de que os filipenses estavam vivendo em uma cidade extremamente cheia de privilégios e com a cultura romana imperando sobre aquele lugar, e que os filipenses ali enfrentaram provas de perseguição, e Paulo está dizendo, olha, eu fui perseguido, eu estou em cadeias, mas vocês devem fazer uma coisa, não se intimidar, não fiquem intimidados. Nosso contexto atual, talvez nós não tenhamos uma perseguição direta aqui no Brasil. Quem sabe chegará. Nós sabemos que existem irmãos nossos ainda hoje que sofrem pelo evangelho,
fisicamente mesmo. Mas existem outros contextos de perseguição na nossa vida. Nosso trabalho, muitas vezes, perseguição há. Na nossa família, tu não é crente, tu não é cristão. Há muitos apontamentos dentro da nossa família, entre amigos, e muitas vezes na universidade, você é jovem. Quantos contextos de universidade complicado e há perseguição. Mas o texto lá em Mateus, gostaria rapidamente de abrir com os irmãos, Mateus no capítulo 5, no versículo 10. A 12 diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Palavras do nosso Senhor Jesus. Bem-aventurados, mais do que felizes, são aqueles que são perseguidos pelo Evangelho, que não se intimidam, que não tem medo, que não negocia a sua fé, porque, como ele diz aqui, pois o que para eles é prova. Essa palavra prova aqui está relacionada a algo muito importante na época. Alguns intérpretes dizem que está relacionada a uma marca. A marca evidente de perdição para vocês é sinal de salvação, isto da parte de Deus. É como se estivesse na arena de gladiadores no antigo Império Romano, e diante daquele contexto dos gladiadores, no final da luta daqueles homens, o imperador, ele estava ali para dizer que aquele que tinha perdido seria morto ou deveria ser poupado. E o imperador fazia um sinal: se ele desse o polegar para cima, poupava a vida daquele gladiador. Se desse para baixo, ali era o seu fim. É mais ou menos isso que Paulo está querendo dizer aqui. Pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação. A marca do sofrimento cristão é sinal de salvação. É como se nós tivéssemos essa medalha no nosso peito. São as nossas coroas de louro. A marca do verdadeiro cristão não é somente as benesses do Evangelho, mas também a cruz. E Paulo está dizendo isso. Vocês devem ter coragem para verdadeiramente enfrentar o sofrimento, porque isso é uma marca do verdadeiro cristão. O sofrimento. Aquele que de fato é um cristão, ele tem como característica o sofrimento. Mas deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite: não é qualquer tipo de sofrimento, porque existem sofrimentos que eu e você causamos, existem sofrimentos que nós assim buscamos. Não é esse tipo de sofrimento, mas é o sofrimento pelo Evangelho do Senhor Jesus. É o sofrimento pelo qual homens e mulheres no passado passaram para assim edificar a igreja e para afirmar a sua fé constante no Senhor Jesus. Esse tipo, sofrer pelo Evangelho é a marca do verdadeiro discípulo. Se não há sofrimento muitas vezes no Evangelho, às vezes a gente pode refletir: será que ali vai um verdadeiro cristão? Será que ali vai um verdadeiro cristão? Muitas vezes, irmãos, eu preferia na universidade ficar só do que estar ao lado de roda de escarnecedores. Mas quando aqueles que ficavam escarnecendo precisavam da minha pessoa, eu era o primeiro a estender as mãos. Agora eu não ficava negociando minha fé, preferia ficar sozinho, isolado, do que ali naquele contexto. Ninguém está vendo, o Senhor nos vê.
Paulo diz isso muito claramente aos Filipenses no versículo 27 ainda, quando ele diz: olha, quando eu estiver aí com vocês, mas se eu estiver ausente, vocês devem viver da mesma maneira, de modo digno do Evangelho. Às vezes o crente, na frente do pastor, ele age de uma forma, por trás age de outra. Paulo está dizendo: não é assim que deve ser. Vocês devem viver de modo digno do Evangelho na minha presença ou na minha ausência. O sofrimento, ele é sinal de salvação. Ele é sinal de um verdadeiro cristão. Portanto, eu gostaria de, ainda com os irmãos nessa noite, falar desse versículo 29, quando a grande pergunta é: como eu posso viver de modo digno do Evangelho ainda? Como conseguir? E Paulo, ele dá um estímulo. Ele dá um estímulo para viver de modo digno do Evangelho. O versículo 29, mas só que, deixa eu alertar os irmãos, parece que esse estímulo que Paulo dá é totalmente diferente do estímulo que as pessoas buscam para sair nas ruas por uma causa. Isso é diferente. Isso aqui é diferente. Às vezes esse estímulo aqui parece ser presente de grego. Olha o estímulo que Paulo dá. Versículo 29. Porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele. Olha o estímulo que Paulo dá aqui aos Filipenses. Vocês receberam um presente, graça, dom de Deus, carisma. Vocês receberam um presente. Parece até que é presente de grego. Imagina no dia do seu aniversário, alguém chegar com um presente, você desembrulhar ali e está escrito no seu presente: o seu presente é sofrimento. O seu presente é sofrimento. É aqui que nos diferencia de muitas pessoas que estão aí fora, irmãos. O sofrer, mas não qualquer tipo de sofrimento. O sofrimento pelo Evangelho de Cristo Jesus. O sofrimento pelo Evangelho de Cristo Jesus. Quando ele diz justamente isso: porque vocês receberam a graça de sofrer. Às vezes nós queremos apenas as benesses do Evangelho. Às vezes nós queremos apenas o céu, mas nós não queremos a cruz. E Jesus Cristo, ele deixa isso muito claro: quem quiser vir após mim, pois negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se não há cruz, se não há sofrimento, não há um verdadeiro discípulo de Jesus. Se nós queremos apenas os benefícios do Evangelho, nós não estamos seguindo aquilo que Jesus nos chamou para sermos. Sofrer por aquilo que vale a pena. Não apenas vocês receberam a graça, o dom de Deus, o presente de Deus para ser salvo. Nós recebemos a graça de Deus. Ele nos salvou, amém? Ele nos salvou. Mas nós recebemos uma graça também para sofrer por Cristo. E nós devemos compreender isso e não murmurar. Às vezes nós estamos como meninos mimados, só murmurando. O sofrimento vem sobre a nossa vida e a gente começa a murmurar. Às vezes, dentro de um contexto que nós estamos vivendo de pandemia, perdeu o emprego e começamos a murmurar. Mas aquele que está empregado muitas vezes está trabalhando muito e começa a murmurar também. O ser humano, ele é inclinado à murmuração, mas nós, enquanto filhos de Deus, cristãos, nós devemos nos nossos lábios ter um verdadeiro louvor. O salmista Davi, ele deixa isso muito claro no Salmo 34: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Sempre nos meus lábios. O que tem estado nos teus lábios? O que é que está saindo da tua boca? Porque aquilo que sai da nossa boca é o que está no nosso coração. É louvor ou murmuração? Mas deixa eu dizer que Paulo está dizendo que vocês receberam graça, Filipenses. Vocês receberam graça, OBPC, Presidente Médici, não somente para crer em Cristo, mas para sofrer por Ele. E você ser digno de sofrer por Cristo, não há coisa maior, irmãos.
Não há coisa melhor de você ser digno de sofrer por aquele que derramou o seu próprio sangue para nos livrar da ira vindoura, para derramar aquele sangue precioso que nos purifica de todo pecado. Que graça maravilhosa é essa de nós sermos assim, aceitos por Deus, para que através da nossa vida ou através da nossa morte nós possamos glorificar ao Senhor. Paulo deixa isso muito claro ainda no capítulo de número 1, quando ele diz assim, no versículo 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo está dizendo para os filipenses, assim como eu tenho essa perspectiva de cidadania celestial, assim como eu passei por sofrimento e estou passando, vocês devem se orgulhar da cidadania celestial e se orgulhar também por sofrer com Cristo. Mas deixa eu dizer uma coisa, vocês não devem fazer isso sozinhos, vocês devem fazer isso de forma coletiva. O versículo 30, ele diz, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim, e que agora estão ouvindo, que continuam a ter. Eu estou preso pelo amor do Evangelho, estou encarcerado pelo amor do Evangelho. E Paulo compreendia muito bem isso, portanto, ele não estava com um sentimento de autopiedade, de autocomiseração, como muitos crentes estão, às vezes colocando até nas redes sociais, e dizendo assim, olha como eu preciso disso, como eu preciso daquilo. Mas às vezes, esse mesmo irmão não abre as suas redes sociais para dizer que Jesus é Senhor, mas para murmurar, para reclamar e dizer, olha, eu estou sozinho, tem muitos crentes que estão assim, sentimento de autocomiseração e autopiedade. Não que a gente não possa compartilhar com irmãos os nossos sofrimentos, as nossas dores, mas parece que tem cristãos que só faz isso, só faz ter autocomiseração, mas não compreende que o sofrimento muitas vezes é pedagógico, é a marca do verdadeiro cristão, é a nossa medalha, se é um sofrimento por Cristo, se é um sofrimento por Cristo. Portanto, concluo dizendo que vale a pena sofrer por Cristo. Sabe por quê? Porque Ele mesmo sofreu por amor a mim e a você. E Deus, como diz lá em Romanos 5,8, Ele prova seu amor para conosco pelo fato de ter enviado Cristo morrido por nós, quando éramos ainda pecadores. Não quando éramos perfeitos, mas quando eram pecadores, quando nós não merecíamos, Ele morreu por nós, e isso é prova do amor de Deus. E assim como diz lá o profeta Isaías no capítulo 53, que Jesus disse, Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, apontando para aquilo que Cristo iria passar, iria sofrer. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, significa dizer que está aqui o trabalho do Senhor, o penoso trabalho de Cristo, de subir naquele madeiro, de naquele momento ali, Deus, o Pai, se afastar do Filho. Pai, por que me desamparastes? Mas naquele instante ali, sob Cristo, estava os meus e os teus pecados. E naquele instante ali, Ele disse, Pai, está pago, está consumado, está totalmente pago, aquilo que era necessário pagar a Deus. Pagar o Pai pelo preço dos nossos pecados, Ele o fez mediante derramamento de sangue. Se nós sofremos, se nós labutamos, se nós choramos sobre essa terra, tenha certeza de algo, Cristo fez muito mais. Agora, o nosso sofrimento não é para salvar ninguém, porque o único sofrimento que salva já foi feito, Jesus Cristo. Mas o sofrimento que nós temos sobre essa terra, e o esforço que nós temos sobre essa terra, de não se intimidar, de lutar pelo Evangelho, não é porque eu vou ganhar algo, mas é porque eu já ganhei a salvação em Cristo Jesus. Portanto, vivamos de modo digno do Evangelho de Cristo, em nome de Jesus.